Olá, web espectadores! Estamos de volta após uma pausa em nossas gravações do nosso Folha Agro BV, o nosso podcast do Agro. O Marcelo esteve com a gente quando a gente iniciou nosso primeiro programa e agora está com a gente de novo, que nós estamos retornando às gravações. Foi uma pausa técnica, mas estamos de volta. Mas estamos com o Marcelo Parisi, presidente da Agência de Defesa Agropecuária, e nós estamos com o Diego, que é diretor da Animal lá na ADE, né? Defesa e Inspeção Animal. Defesa e Inspeção Animal. Marcelo, se apresenta rapidinho aí, que ele já está conhecido dos nossos telespectadores, web espectadores. Olá, aí, então, tudo bem? Agradeço mais uma vez o espaço aqui, Gustavo. É sempre muito importante trazer informação da Agência de Defesa, né? O trabalho extremamente importante para todo produtor e para a população do estado de Roraima. E estou muito feliz de estar aqui estreando a segunda temporada do Agrofolha BV, do Folha Agro BV, né? E podendo falar aqui de alguns temas que são bastante polêmicos, que causam muita curiosidade no produtor, mas que a gente está preparado para atender, para responder a necessidade de todos os produtores, né? Marcelo, agrônomo, formado aqui na UFRR, e o Diego, veterinário. Se apresentei, meu amigo Diego. Bom, meu nome é Diego Costa, estou atualmente como diretor substituto de Defesa e Inspeção Animal na ADE, sou médico veterinário, fiscal de carreira da Agência de Defesa Agropecuária e, como o Marcelo falou, é uma oportunidade única aqui, né, da Agência de Defesa Agropecuária de poder tirar dúvidas, detalhar o nosso trabalho e fazer a população entender um pouco mais que o que a Agência de Defesa Agropecuária faz, na realidade, é um benefício para a população como um todo. O Diego entrou em que ano na ADE, Diego? 2017. 2017. Já tem uma... Quando a gente entra... meu Deus, eu já vou fazer 10 anos de ADE e passar rápido. Tô ficando velho, né? Tá ficando velho, todo mundo, né? Graças a Deus. Ainda bem, né? O motivo do Marcelo e do Diego estarem aqui hoje é sobre, mais uma vez, a ADE, ela tá sempre no palco da mídia no estado de Roraima, e quando se fala em agropecuária, todas as áreas, né? E agora tem uma doença nova que tá... Doença nova não, né? Ela existe, mas ela está sendo diagnosticada agora. Como é que está essa questão nos cavalos, nos equinos, né? É importante a gente falar primeiro que a gente não tem diagnóstico de doença fechado. A gente está num processo de investigação dentro da Agência de Defesa Agropecuária, em parceria com os laboratórios de referência Brasil afora. E o que a gente tem, a princípio, é um surto de neuropatologias, né? Então, assim, aliás, é uma neuropatologia. A gente não sabe identificar ainda qual é. Tivemos alguns casos em vários pontos do estado. Os primeiros a serem notificados, salvo engano, foi Rorainópolis, tivemos no Cantar, tivemos aqui na região de Boa Vista e também na região de Caracaraí. E o que a gente sabe hoje, o que a gente pode definir, é que há uma encefalite nos animais. São sinais condizentes com encefalite. A encefalite é o quê? Uma inflamação do cérebro do animal. Inflamação do cérebro. Explicando de forma mais vulgar, seria uma inflamação do cérebro. E aí, como esse cérebro tem uma afecção, o animal começa a apresentar uma série de sinais neurológicos. E é isso que nós estamos tendo. São sinais parecidos, apesar de serem em diferentes locais do estado. E nós tivemos a oportunidade de, devido a uma notificação em tempo hábil, fazer a coleta de material em um aras aqui em Boa Vista. Então, vocês foram comunicados com o animal ainda vivo, para aí vocês chegaram para fazer coletas, o animal se salvou, o que aconteceu? Isso, o que aconteceu? A veterinária, junto com o proprietário do aras, eles informaram a ADER que o animal estava muito ruim e que tinha um outro já iniciando os mesmos sinais clínicos neurológicos do primeiro animal. Sim. Quais sinais clínicos eram? Paralisia da língua, o animal começava a ter paralisia flácida nos membros posteriores, evoluindo para o anterior, e eles notavam que o animal não consegue comer. Também por causa da paralisia da língua, né? Então ele não tem o reflexo de deglutição, e
uma inquietação do animal. Esses foram os sinais clínicos mais comuns entre os casos que nós tivemos no estado. Com a notificação da agência, a gente de imediato acionou o nosso programa de sanidade equina e o veterinário, junto com o chefe da unidade Boa Vista, se deslocaram até o Aras. Chegando no Aras, verificaram um animal que estava prostrado já não tinha muitos reflexos, e solicitaram ao proprietário do animal que a gente pudesse fazer a eutanásia para poder fazer a coleta do material biológico. E assim foi feito. Nós fizemos a eutanásia do animal, em seguida fizemos a coleta de material. É importante ressaltar que é necessário que essa coleta seja feita imediatamente após a morte do animal. Então, por isso, é importante ter o timingzinho ali da notificação. Para a gente, como serviço de defesa, não adianta o proprietário chegar na UDA e dizer, o animal morreu 3 dias atrás, 1 semana atrás, e leva o vídeo com os sinais clínicos. A gente não vai conseguir identificar e nem analisar aquilo ali. Porque vocês têm que... a análise ela tem que ser feita com o animal morto, mas ele tem que ser recentemente morto, então. Exatamente. Por quê? Porque a gente tira amostras de diversos órgãos, contando cérebro, fígado, rim, segmento intestinal, e quanto mais tempo passa da morte do animal, mais alteração vai ter naquele órgão. Então, quanto mais alterações tiver, mais difícil é o diagnóstico. Vulgarmente falando, o que acontece é que as células começam a morrer. Então, você tem uma série de alterações, ele começa a ter infiltrado, o animal começa a ficar em cores diferentes por dentro, o que impede que a gente faça a análise da aparência do órgão, né? Então, é importantíssimo que a gente colete o material imediatamente após a morte do animal. Ah, sim. Então, deixar bem claro também, né, Diego, que é muito importante que esse produtor acione o mais rápido possível a agência. Também um veterinário particular, se for atender algum caso semelhante, que acione o mais rápido possível, porque nem sempre o diagnóstico visual ele se confirma. Inclusive, né, Diego, nós tínhamos uma suspeita de uma doença e ela já foi descartada pelo laboratório, né, e aí tiveram que fazer novos testes. Qual foi qual era a suspeita que foi descartada? É importante a gente deixar claro que como é que ocorre a análise, né? Além da gente analisar os sinais clínicos que o animal apresenta, nós vamos analisar a aparência dos órgãos e coletar para mandar para o laboratório. Quando a gente está visualizando, a gente tem uma suspeita clínica. Com a análise laboratorial, a gente vai ter uma confirmação ou não da doença. Levando em consideração os sinais clínicos, o histórico que foi apresentado pelos proprietários, o histórico que nós vimos de outros casos, nós tínhamos uma suspeita inicial de clostridiose, né, de alguma doença causada por clostrídio. E a aparência corroborava o histórico também, mandamos a análise para o laboratório. O laboratório, como é que ele procede? Ele vem numa escala. O primeiro exame que ele faz é o de raiva, e aí ele vai descendo. Raiva, tétano, encefalomielite, né, equina, e ele vai descendo a escala ali. Claro que ele não faz todos os exames, ele faz alguns. São em torno de quantos? São em torno de 7 exames. 7 exames. E hoje a gente... as nossas fichas que estavam apostadas ali numa... Elas são feitas com o mesmo material ou vários materiais? Vários materiais. Por isso que a gente coleta diversos órgãos do animal. E aí nós tivemos já a exclusão de alguns diagnósticos, inclusive o de clostridiose, e nós não tivemos a confirmação de nenhum diagnóstico ainda. E aí a gente pode pensar ali, né? Opa, ótimo. Então, na realidade, não. Porque a gente precisa confirmar o que está acontecendo. E por isso a gente ressalta e fala mais uma vez aos produtores, aos proprietários, aos veterinários, à população em geral, se visualizar um equino com sinais neurológicos, seu equino ou o equino do seu cliente, com sinais neurológicos, se notifica imediatamente a ADE. A ADE não vai chegar lá e matar o animal para fazer a coleta. Nós vamos aguardar a evolução do caso clínico, mas nós já vamos coletar sangue, já vamos coletar algumas coisas para ter histórico. E conforme o desenrolar, se o animal vier a óbito ou se ele já estiver ali na iminência do óbito, aí sim a gente age para poder coletar o material. Esse outro animal que estava iniciando sinais clínicos, vocês acompanharam ele?
Acompanhamos. Ele também evoluiu ao óbito. Ele também? Também foi material recolhido para análise ou não? Só o do primeiro? Não, porque como era no mesmo ambiente, no mesmo Aras, né? Só eles dois estavam isolados já. E apresentou exatamente o mesmo sinal clínico, a gente julgou que não era necessário fazer a coleta do material, porque já tinha coletado do animal que estava ao lado dele de baia. E tem uma suspeita de como eles podem ter contraído um do outro? Como é que acontece como é que pode ter ocorrido essa contaminação de um para o outro ali? Então, a gente consegue fechar que não há uma transmissão direta entre animais, porque do Aras, somente 2 animais evoluíram ao óbito. E, como eu te falei, é difícil a gente falar em diagnóstico uma suspeita realmente assertiva. O que a gente sabe? Esses 2 animais estavam sendo alimentados com capim, então capim cortado, né, em algum outro local, e os outros animais eles estavam sendo alimentados com feno. Então foi exatamente por esse histórico que a gente apostou as fichas inicialmente em clostridiose, mas infelizmente deu negativo. Então nós voltamos a estaca zero novamente. Bom, na área vegetal, que é a área que eu atuo, eu sei que nós temos inúmeras pragas para vir que podem entrar pela Guiana e pela Venezuela, que podem atingir as mais diversas culturas. Na área animal é a mesma coisa? Tem essa possibilidade de entrar alguma praga, alguma doença por esses países que fazem divisa com a gente ou não? Isso é com certeza. Inclusive a mais grave, a que a gente mais fica em alerta é a aftosa. A Venezuela ela é um país de risco desconhecido, o que é o pior nível sanitário de um país. Então, a nossa fronteira com a Venezuela, nós damos graças a Deus que ela não tem muita passagem de bovinos. Se tivesse, seria um problema enorme para o nosso estado. Porém, por ser um país de risco desconhecido, nesse estado sanitário, nós temos que ter toda a atenção possível. Até por isso, a Agência de Defesa tem uma barreira, né, na zona de proteção lá 24 horas por dia, para a gente tentar evitar isso. Dentre as encefalomielites, voltando ao caso do equino, existe a encefalomielite venezuelana. Então, não quer dizer que lá na Venezuela todo animal tem. Foi descoberta lá na Venezuela e por isso tem esse nome, né? Mas é uma doença que ocorre lá e que ela pode passar para cá. E qual seria o meio de conseguir que ela chegasse aqui? Ser humano, ou com a importação de animais? O vírus das encefalomielites em geral, da leste, este e a venezuelana, elas têm um ciclo silvestre e com os animais domésticos. Por que silvestre? No caso da venezuelana e da leste, ou, se eu não me engano são as duas, eu confundo entre uma e outra, elas têm o ciclo nas aves, nas passeriformes, né, que migram. Então a gente não tem como controlar 100% só pela barreira. Existem as aves passeriformes que migram, que podem estar levando esse vírus. O inseto vai lá, pica essa ave, pica o equino e transmite a doença se a ave tiver o vírus, né? Não é qualquer uma. Então, assim, é algo que a gente está atento pelos casos que estão ocorrendo no estado, mas não dá para a gente cravar isso, é muito importante dizer. A ave morre também com ela ou não? Não, a ave não morre. Vive tranquilamente, ela só... É um reservatório. Só o reservatório. Só vai levando. Aí o diagnóstico da encefalomielite também já foi descartado, né? Foi descartado de encefalomielite. Então, só que a gente não pode dizer que não é isso que está acontecendo no estado, porque nós temos outros casos que nós também devemos investigar, mas que nós não conseguimos coletar material a tempo. É difícil, né? Porque o nosso estado ele tem... É bem distante os pontos, né? Às vezes vai ligar, mas, por exemplo, se alguém lá de Rorainópolis ligar e avisar, olha, meu animal tá com sintomas assim, assado, a ADE vai conseguir chegar lá a tempo para fazer essa coleta, tudo? Nós somos uma agência que tem uma característica singular, né? Nós temos uma capilaridade no estado enorme, então todos os municípios têm pelo menos uma agência da Agência de Defesa Agropecuária, que são as UDAs. Tem município que tem mais de uma, que é o UDA e EAC. E todas as UDAs têm material de necrópsia, tem médico veterinário, tem técnico capacitado para fazer coleta, e é só avisar que a gente vai fazer a coleta e mandar o quanto antes para o laboratório. Só que a gente precisa pegar o animal ou recém-óbito, ou nós estimulamos o óbito através da eutanásia.
Diego, eu acho que é muito importante até falar para o nosso ouvinte que deve estar perguntando aí como é que a gente evita que isso aconteça com o nosso equino, né, com o nosso cavalo, enfim. Tem algum método de prevenção, ou vacina, ou trato cultural, o trato do animal, enfim? Tem algo assim que pode ser feito ou... Existe vacina para encefalomielite, mas, por exemplo, no caso das clostridioses, a gente não tem uma vacina realmente efetiva, até porque não é um vírus, né? Então, a maior prevenção hoje é você ter todas as vacinas do seu animal em dia. Raiva, encefalomielite, entre outras que há no mercado. E por que a gente não consegue definir uma forma de evitar? Que a gente diz, ó, a vacina é o melhor. Porque a gente não tem um diagnóstico fechado. Então não dá pra gente dizer, ó, é tal, o ciclo da doença é assim, a transmissão é assim, você vai cuidar assim. Então, como a gente não tem o diagnóstico, a gente não tem como definir uma forma de tratamento. Hoje, a melhor situação para os produtores é vacinar o seu animal de todas as vacinas preventivas que tem no mercado. Quando foi a mídia, que eu fiquei sabendo, né, pela mídia, né, assim, quando eu fiquei sabendo pela mídia, né, os produtores me ligaram, né, e aí... Não tem vacina no estado, não tem vacina no estado. Então vocês não estavam vacinando, vocês não estavam cuidando. Havia vacina no estado, mas acabou muito rápido. Porque todo mundo correu atrás, né? Todo mundo correu atrás. Brasileiro só vai quando tá... É assim mesmo. Só tranca a janela quando o ladrão entra, né? Então, infelizmente é algo que ocorreu, mas as agropecuárias já estão repondo seus estoques. O que é muito importante dizer, essa questão da forma de tratar, de prevenir em si, eu sempre lembro a seguinte situação: procure o médico veterinário de sua confiança. Então ele vai saber qual é o protocolo. Geralmente animais de baia, eles já têm um protocolo definido, o veterinário sabe quais são as vacinas que foram aplicadas, quais as que faltam. Então o importante é isso, é procurar um veterinário, ou um veterinário de sua confiança, né, e fazer o protocolo vacinal do seu animal. E também pode procurar a agência de defesa, a gente está preparado aí, tem mais de 40 médicos veterinários, vários deles especialistas em cavalos. A gente sabe que aqui no estado tem essa cultura de ter equinos de alto valor, né? A gente tem animais que valem centenas de milhares de reais, então o produtor não pode descuidar de um investimento desse tamanho, de um animal de alta genética, enfim. Pode contar com a agência de defesa também para auxílio, para orientação. Tá lá na orientação, né? E, Diego, a gente também tem como orientar o trato, né, desses animais, principalmente nesse início das chuvas. Como a gente vinha discutindo mais cedo, algumas doenças, elas são carreadas pela água nesse início de chuvas, né? E o cavalo, como você estava me explicando, ele tem um hábito alimentar de comer a pastagem que está próxima à água ou que está mais úmida. Isso. Então ele acaba ingerindo aqueles micro-organismos que estão ali sendo carregados pela água. E é muito importante, quem tiver condição, principalmente esses animais de baia, aí ter um feno à disposição que seja mais estéril possível dessas pragas, né? É comum no estado ocorrer algumas doenças, assim, algumas mortes, né, no estado no início das chuvas. Todo criador de cavalo sabe que isso acontece, inclusive de bovinos também sabe que isso acontece no início das chuvas. Mas o que acontece especificamente com os cavalos, né? Os cavalos, eles têm uma característica de gostar muito de capim mais palatável, mais úmido. Você vê que é muito comum a gente ver cavalo pastando dentro do lago, né? Na beira do rio ali. Então eles têm essa característica de procurar esse tipo de alimento. E qual é o problema agora? A gente veio de uma seca tremenda, muita queimada, né? E a queimada, ela mata animal, esses animais apodrecem ali no solo por um tempo, e vai haver ali um fluxo de micro-organismos, né, de clostridiums, de bactérias, uma série de coisas ali. Fica uma sopa ali quando chove. E o que a chuva faz? A chuva ela vai escorrendo para os igarapés, para os rios, para os lagos e valas, né, em si.
E aí ali você tem uma alta concentração de micro-organismos. Então o que acontece? Geralmente as pessoas vão lá, vão cortar capim, vão levar, ou o cavalo mesmo vai lá e vai comer. Um dos vídeos que nós recebemos, inclusive com a suspeita, o animal está dentro de uma área alagada ali, já atolado, né, com paralisia. Então o que acontece? O cavalo ele vai procurar aquilo ali e esse capim ele tem uma grande chance agora no início do período das chuvas de estar infectado. Então uma forma de se prevenir também, no caso da clostridiose, né, claro, foi descartado lá nesse Aras, mas não quer dizer que os outros não possam ser no estado. Uma forma de prevenir também o trato é você fornecer um feno de qualidade para esses animais de baia nesse início do período das chuvas. Roraima, acho que a ADE foi extremamente acionada por esses últimos 2 meses aí, com questão de pragas que atingiram as pastagens, né? Esse ano foi muito cruel, né? O produtor está passando um período bem difícil, né? Porque a gente teve uma baixa no valor dos animais, né? Primeiro. Aí tivemos uma seca que foi muito severa em várias regiões. Tivemos queimadas extensas aí, muita gente perdeu capim, né? Perdeu cerca. E aí quando veio a chuva, a gente teve a lagarta acompanhando o início das chuvas, aí muitas localidades perderam a pastagem completamente, né? Muitas propriedades. E a gente está verificando através da SEAD, até estão fazendo um levantamento propriedade a propriedade, a agência está acompanhando. Nós já temos cerca de 3 mil animais mortos já identificados, né? Naquela região de que prejuízo, Alto hein? Alegre, Samaúma, até o Apiaú e Campos Novos também. E esse levantamento continua, então a gente vai ter um impacto bastante grande aí. O governo já está tomando as medidas para auxiliar esses produtores, né? Então a Agência de Defesa também está fazendo o possível, né, para evitar prejuízo para esses produtores, né? Então, porque o produtor ele faz um empréstimo para plantar o capim, faz um empréstimo para comprar o complemento mineral pro gado, faz empréstimo para comprar o gado. Na hora dele tirar o gado, vem a seca, aí depois vem a lagarta, aí o cara não tem mais pasto, não tem mais gado porque morreu de fome. Como é que levanta esse cara de novo? Tem que ter um suporte aí pesado, porque a economia do estado vai sentir muito essa questão a gente precisa fazer o máximo para evitar que ele saia da propriedade, venda e venha para a cidade, né? Então, que ele se mantenha lá produzindo, isso é bom tanto para o campo quanto para a cidade. E a gente está fazendo o possível na Agência de Defesa, principalmente, para evitar mais prejuízos desses produtores. Então, a gente tem trabalhado para facilitar a vida dele o máximo possível, dentro, obviamente, do que a lei determina, mas a gente tem conseguido atender as demandas aí que chegam no produtor, principalmente nós tivemos um trânsito muito grande de animais dessas regiões, tanto para o sul do estado como para algumas regiões do Amajari ali, e estamos acompanhando muito bem como é que está se desenrolando esse processo todo aí, como vai ser essa reimplantação das pastagens, principalmente Mucajaí, que é o nosso maior o município que tem o maior rebanho, né? Cerca de 210 mil cabeças de gado estão em Mucajaí. Isso foi muito afetado pela... Quase 20% do nosso rebanho, e é o município que está mais afetado por essa mortalidade dessas pastagens, né? E aí são alguns fatores, não só a lagarta, né? Enfim, a gente está acompanhando isso aí junto com a SEAD, com o IATE, para fazer o possível por esses produtores. E nisso a população pode olhar assim, o cara anda de caminhonetona, ele não vai sentir falta, não. Mas aí quando você perde tudo, aí fica difícil de levantar, né? O cara, porque você tem uma estabilidade até econômica boa para quem tá olhando de fora, mas de repente você perdeu o pastagem, perdeu o animal. Como é que você vai retirar aquilo de volta? Então, mesmo o cara que tem uma certa condição, eu acredito que hoje até ele esteja precisando de ajuda para conseguir recuperar essa questão. O prejuízo é extremamente grande, tanto para quem é pequeno, porque o volume, mesmo sendo menor, mas para ele é extremamente importante, quanto para o grande. Você pensa aí, o cidadão tem 1000 cabeças.
e cada cabeça emagreceu 100 quilos. São 100 mil quilos de animal que ele perdeu daquele plantel e que vai levar aí 6 meses, 1 ano para repor tudo que foi perdido, além das mortes, né? Então, além das mortes, os animais estão muito magros. Os então, vídeos eu não fui a campo produtor... visitar nenhum, mas eu vi vídeos, cara, os vídeos são assustadores, assim, de você ver que é uma situação muito preocupante, né? A gente tem alguns dados aí preliminares já visto pelos técnicos a campo, né? Diversos órgãos do governo, como IATER, SEAD, e a gente sabe que são mais de 16 mil hectares de pasto perdidos só na região ali de Mucajaí e Apiaú. Agora tem uma coisa que eu achei extremamente assim, não é engraçado, mas é curioso. Aquele capim que vai na beirada da estrada, ele não morre nem a pau, né? Passou da cerca pra dentro. Cara, parece que é um negócio assim até que foi, sei lá. A lagarta, aquele capim é duro, né? A lagarta gosta do mais... Do que tava vindo por causa do fogo, né? Mais molinho, mais palatável. Como passou aí 60 dias praticamente sem chuva, numa seca aí de 5, 6 meses, o capim já estava muito debilitado, o gado estava comendo a parte seca e aí a brotação que estava vindo, aí quando choveu ele começou a roer a brotação, aí chegou a lagarta e comeu também a brotação nova, que é mais fácil. Dá até perceber, aquele pasto que está na beira da estrada lá, só alguma lagarta deu uma comidinha, mas o gado não foi em cima, não pisou, e aí ele se manteve. Mas aonde teve muito pisoteio, teve uma... E a gente vinha assim, vinha de 3 anos de verões chuvosos, com capim verde o tempo inteiro, então a taxa de lotação aumentou, e aí quando veio a seca, a gente tava com a mesma taxa de lotação de quando estava chovendo. Aí isso debilitou demais a pastagem, né? É verdade, isso é uma análise técnica que a gente não consegue ver se não foi explicado, né? Então, é muito importante saber disso. E, assim, o ano de 2023, de 24, ele tem uma expectativa das chuvas melhorarem, né? Nós estamos no auge do inverno agora, mas ainda não existe aquela quebra de praga. A praga continua ali e o produtor ele tem que combater essa praga ainda, né? Porque senão as pastagens vão continuar sendo afetadas porque não há uma quebra, né? Começou a chover, a lagarta vai embora. Não existe isso, né? A lagarta ela continua ali e você tem que combater. Senão, vai plantar capim novo e ela vai tá ali, não sei se na mesma severidade, né? Isso eu acho que não, mas ela vai estar lá. Então você tem que combater a praga de qualquer forma. E é mais um gasto para esse produtor. Exato. Que ainda vai ter o cavalo lá na baia, longe da fazenda dele, e o cavalo dele ainda vai estar morrendo porque tem uma praga nova no cavalo também. Que ano no 2024, hein? Exato. É engraçado assim, como um assunto vai puxando o outro, né, na discussão, mas veja bem, o governo vem investindo há alguns anos num projeto de grãos aqui no estado. E nesse projeto já foram adquiridos aí cerca de 170 tratores e mais de 3 mil implementos, enfim. Com o objetivo, óbvio, de levar a renda, mas com o principal objetivo de ensinar esse produtor a produzir e profissionalizá-lo, né? E o produtor tem que ter isso em mente, de que ele precisa ser mais profissional, ele precisa cuidar da propriedade, cuidar da pastagem como uma cultura e deixar de ser um extrativista, né? Porque o que vem desde a formação de Roraima, principalmente, assim, óbvio que a gente não pode generalizar, mas falando de grande parte dos produtores, aquela mata foi retirada, ou foi queimada, ou cortada, e foi jogada uma semente de capim e está lá há 10, 15, 20, 30 anos o gado em cima comendo aquele capim. Então, boa parte desse solo está esgotado, né? A parte nutricional desse solo está esgotada e as pastagens já não suportam mais tanto gado em cima, sem ter reposição nutricional lá para que ela se fortaleça, né? Então, a gente precisa ter esse olhar, o produtor, de começar a cuidar da pastagem como uma cultura efetiva lá, né? Porque o animal, toda vez que ele come ali e ele te retira aquela parte vegetal, naquela parte vegetal
A planta que está ali, ela tirou nutriente do solo para colocar nas suas folhas. No seu... Exato. Então você precisa repor no solo, porque senão você está degradando sua pastagem e aí você pega uma situação como essa, você vai ser mais afetado do que os outros que estão cuidando melhor das suas pastagens. Eu visitei algumas propriedades assim para antes da mortalidade dos animais, mas quando a lagarta estava atacando, e a gente ouvia muito assim, não, vai já acabar, daqui a só um mês acaba o ciclo dela. A gente dizia, não é assim, cara, combate, vai lá, faz o ativo direitinho, aí você tem questão de pH da água, que tem que estar certinho, tem que estar tudo o pulverizador correto, para você gastar o dinheiro para combater a praga e conseguir combater, né? Porque até é uma questão de profissionalismo. Você não só pega e joga qualquer água na bomba costal ali, bota o veneno e sai tacando e vai matar. Às vezes você faz todo esse trabalho e diz, tá vendo, eu fiz o trabalho e nem matou. Mas você tá fazendo o trabalho errado. Exato. Né? E hoje existem várias alternativas, né? Tem como consultar um técnico aí, fazer uma identificação da melhor metodologia para a propriedade, e quando vai para a ponta do lápis, sai mais barato combater essa praga do que perder toda a pastagem e ter que fazer de novo. Renovar a pastagem é caro. Então hoje a gente está falando aí, tem saco de semente de mais de R$500, e o custo para implantar isso por hectare tá... O calcário que você tem que jogar, muito, os nutrientes que você tem que jogar... Vai sair muito mais caro do que cuidar da pastagem antes dela morrer, né? Infelizmente, essa deficiência cultural que a gente tem também, né, do trato ali, foi o que também proporcionou as lagartas se alastrarem o máximo possível, porque nós tínhamos uma cultura aqui de que a lagarta dá, mas começou a chover, ela vai embora. Não, deixa pra lá que choveu, ela vai embora. Inclusive, tivemos relatos de pessoas a campo que não vou tratar aquele pasto porque eu sei que vai começar a chover e ela vai morrer e vai embora. Isso. E aconteceu exatamente o contrário. A lagarta se disseminou o máximo possível, se reproduziu, acabou com os pastos e a gente não conseguiu controlar. Nós temos hoje o estado de Roraima, ele não produz. Ontem eu estava conversando com amigos, né? E aí a gente estava conversando exatamente sobre isso, que Roraima ela não produz mais em ilhas. Você não tem uma produção aqui, a outra vai estar 100 e poucos quilômetros daqui, a outra vai estar sei lá quantos quilômetros, aí vai ter outro polo produtor lá em Rorainópolis, depois tu não tem mais nada. Não, agora o estado não. Onde você vai, beira de estrada, você vê produção de diversas culturas, hortaliças. Então essas pragas, o que acontece com elas? Elas não atacam somente a pastagem, ela não tem pastagem, ela vai comer a abóbora do cara, ela vai comer... Então assim, ela vai estar viva o tempo inteiro agora. Não tem mais aquele negócio de que começou a chover, acaba. Começou a chover, acaba por quê? Acabava antes. Hoje em dia não. Hoje em dia ela vai migrar ali, vai caçar jeito de estar viva, vai sobreviver e ela vai achar material para ela consumir. Hoje, em todas as épocas do ano, eu acho que quem tem pivô planta o ano inteiro. Sim. Quem tem irrigação planta o ano inteiro. Então você tem um estado produzindo o ano inteiro, exceto sim, quando as chuvas diminui, você diminui essas áreas plantadas, mas você tem áreas plantadas o ano inteiro, então as pragas tendem a ficar mais severas, por quê? Porque elas têm material para consumir o ano inteiro, né? Exato. Então, assim, é curioso hoje. O produtor precisa dar o próximo passo aí no cuidado com a sua propriedade, principalmente o produtor de gado, né? Que não tratava a pastagem como uma cultura. Precisa aprender, agora não tem mais jeito. E o cara mais estável, eu acredito que o cara mais estável na agropecuária seria o pecuarista, né? Exato. O pecuarista era o cara mais estável, ele não tem aquela injeção de dinheiro que tem o pessoal que planta grandes culturas, mas ele tá sempre ali, sempre o cara mais estável que tem, ele não perde, não ganha muito, mas ele tá linear ali o negócio dele, né? Progredindo, né? E agora ele pega uma lapada dessa, fica... Exato, a gente sempre teve estabilidade, assim, o preço sempre evoluiu de forma, era devagar, mas evoluía, e aí você ganhava no crescimento do rebanho, no aumento de peso e de número, e ganhava um pouquinho no valor dos animais. E aí com pandemia, com essa confusão que foi 2021 até 2023,
a gente teve uma explosão de preço dos animais, depois uma queda brusca, e aí vem essas... A gente tá no ciclo da pecuária, que fala o ciclo de baixa, né, da pecuária. Exato, o produtor tem que começar a aprender a lidar com essas dificuldades aí, mas o produtor que está preparado e que tem alimento para o gado vai ter sempre uma forma de ter lucratividade. Então hoje tem produtor que tem pastagem, que está comprando gado muito barato aí, engorda e revende ganhando com uma margem de lucro bastante grande. Então ele precisa aprender a investir em pastagem. Investir em pastagem, investir em silagem, Exato. investir das mais diversas formas, né? Que você tem feno. Hoje cara, a evolução do estado é muito legal de você ver e acompanhar, porque você não via feno carregado igual você viu agora nesse último verão agora. O pessoal tinha feno, segurou o animal e para começar a chegada do inverno, né? Então assim, era para estar bem, né? Se não tivesse a lagarta, mas é uma evolução que vem tendo o estado que é muito legal de você acompanhar. E a gente tem agora uma bacia leiteira em implantação, né? Nós vamos ser distribuídas 3 biomatrizes leiteiras já ainda nesse ano, acredito, até o ano que vem deve ter sido concluído esse processo de distribuição. Algumas já foram entregues lá em São Luís e Baliza, né? E a gente acompanhou essa primeira entrega lá, o produtor está muito empolgado, mas precisa ter esse cuidado com a alimentação. A gente sabe que gado de leite, ele precisa de uma suplementação. Ele é mais, como é que diz aqui? É mais melindroso, né? Mais melindroso, mais. Mas ele dá uma resposta muito grande em produção conforme se faz uma alimentação da forma correta. Claro que dentro do limite, né, do que aquele animal pode produzir, mas o material que está vindo é excelente. Então a gente tem vaca aí com potencial para mais de 20 litros de leite por dia, mas desde que tenha uma alimentação boa, né? A gente teve um caso lá, né, Marcelo, de uma das vacas que chegaram agora, desse projeto de bacia leiteira, que é o Roraima Mais Leite, se eu não me engano o nome do projeto, que a vaca chegou e pariu. E aí lá no curral de espera ainda, que estava aguardando para distribuição do proprietário e tal, ordenharam a vaca e já deu mais de 15 quilos de leite em um dia. Isso a gente está levando em consideração o seguinte, a vaca viajou ali, tá estressada, mudou do caramba, não recebeu a alimentação da forma como deveria. Pode até ser que tenha sido o nascimento precoce do animal ali por causa do estresse, né, do bezerro dela, e ainda assim ela deu 15 quilos de leite em um dia. Então, assim, é uma marca extremamente acima da média estadual. E assim, a verdade é que hoje a gente pode dizer que Roraima é um estado do agro. Nos últimos 5 anos os números são inegáveis. Costumo dizer que com números ninguém briga, né? E essa profissionalização necessária do nosso agricultor, do pecuarista, ela se dá também por causa dos números. Então, a gente, como agência de defesa, nós temos acesso a números e também compilamos números que mostram isso. A gente saiu de um rebanho aí 5, 6 anos atrás na casa dos 790, ali 750 mil. E hoje nós estamos com um rebanho que fechamos na última campanha de 1.250.000. A gente saiu de área plantada de 30 mil hectares para agora 200 mil hectares de área plantada. Das mais diversas culturas, né? Das mais diversas culturas. Então, assim, já dá para cravar que Roraima virou um estado do agro e que o caminho é se profissionalizar cada vez mais. E a DER, né, a gente sabe, tem diversos técnicos muito qualificados, mas a gente continua investindo na qualificação. Nós fechamos uma parceria com o Sebrae no final do ano passado. Esse ano, até o ano que vem, nós vamos ter mais de 20 cursos de treinamento para os nossos servidores, para que acompanhem esse desenvolvimento do Estado. E esses treinamentos também vão incluir produtores. Então a gente vai treinar e vai parear o conhecimento entre produtor e fiscal da Agência de Defesa para que a gente possa levar lá para a ponta, lá para o campo. Principalmente agora que a gente falou desse caso da bacia leiteira, nós vamos ter um treinamento para a sanidade, né, do leite que é retirado lá até a produção do porque a bacia leiteira ela não é só entregar o gado pro produtor, né? Exato. Vem todo tem que ter destinação do leite, a produção, armazenamento, até eu passar beneficiamento, para virar um queijo, virar uma manteiga, virar uma coalhada. Isso, por exemplo, quando a gente pega hoje
a quantidade de queijarias registradas e qualificadas no estado para estarem colocando seu produto na prateleira do mercado, como é que está isso? Bom, a Agência de Defesa ela é responsável pela certificação do Serviço de Inspeção Estadual, que é o que regulariza o alimento para ser comercializado. E nós temos dentro do selo do Serviço de Inspeção o selo artesanal, para pequenas queijarias. Para o produtor atingir, o pequeno produtor atingir aquilo ali, é custoso, é oneroso, é trabalhoso, mas a gente tem uma experiência muito boa ali em Campos Novos. Nós temos um produtor ali que demorou bastante, vou falar o nome que eu não sei se posso falar. É o Bagaceira. Mas a gente pode falar o apelido, seu Bagaceira lá de Campos Novos. Ele demorou muito tempo ali em conseguir se regularizar, e quando ele conseguiu se regularizar, ele me disse, Diego, eu queria era ter mais leite, porque a realidade é que eu poderia estar vendendo mais e não estou conseguindo. E o segundo passo do seu Bagaceiro foi melhorar o seu plantel, então hoje ele está melhorando o plantel lá. E a gente sabe que, por mais que seja custoso e oneroso, o retorno é garantido. Hoje no estado a gente tem um déficit muito alto de derivados lácteos, né? A gente importa mais de 90% do que a gente consome e a gente precisa dessa regulamentação. Existem aqueles queijeiros ali, o queijo clandestino e tal. Se você está fazendo só para você consumir, não tem problema nenhum, você pode fazer para você consumir. Mas a partir do momento que você quer vender, que você quer comercializar, quem consome tem que ter uma garantia. E a garantia é o quê? É você se adequar às regras do Serviço de Inspeção Estadual. Então, você tem venda garantida, mas você tem que investir um pouquinho ali. Eu me lembro uma viagem que eu fiz com a minha mãe para Manaus. Aí nós paramos em Rorainópolis e a minha mãe comeu um queijo lá em Rorainópolis. Cara, coitada da mamãe. 4 dias assim... destruída a bichinha, cara. É perigoso. Então, é o perigo do queijo, né, cara? Então, se ela tivesse buscado um mercado que tivesse um queijo, que tivesse o selo direitinho, ela foi comer aquele queijo que ela viu ali e aquele queijo tava ruim. E não é só o queijo, né? E não de ruim de sabor, porque senão ela tinha cuspido e jogado fora, né? Exato, até você come achando gostoso e... Para ficar claro para a população, o que é o selo, basicamente, a gente garante que aquele ambiente que ele está sendo produzido, que aquela matéria-prima até a transformação final, ela está sendo tratada de forma higiênica do começo ao fim. Óbvio que estou simplificando isso, né? Mas é basicamente isso. Então, quando a pessoa vai lá no mercado e vê o selo, ela pode ter certeza que a agência de defesa estava lá fiscalizando e que esse processo ele estava limpinho desde o começo até o final. Então é um produto que vai sair de lá sem contaminação. E é importante a gente ressaltar, Marcelo, que inevitavelmente a agência de defesa vai agir de forma a apreender esse material que é clandestino, que não é produzido de forma regular. E isso, às vezes, a população enxerga de uma forma... É o lado ruim da agência, mas é um lado que ele tem que ser transformado em lado bom, né? Não, e a população em si, ela às vezes olha de uma forma diferente ali, achando que é um exagero, achando que não poderia, que isso e aquilo. Mas para você ver, como eu falei no início do programa, a agência de defesa, ela cuida da população. Esse produto que a gente aprende que chega ali é o produto que fez a sua mãe passar mal. E a sua mãe, um adulto, ainda sofre pouco. Quando isso atinge uma criança... O idoso, né? Um idoso, a gente tem caso de óbito. Então, as doenças transmitidas por alimentos matam pessoas jovens, matam pessoas idosas. E a gente precisa cuidar disso. Por quê? Porque você cuidando do início ali, da produção do alimento, você garantindo aquilo ali, você tem uma garantia de sanidade do produto, a população ou o popular não vai se afetar, não vai para o serviço público, vai ter um gasto enorme com medicamentos, tratamentos, né? Custos hospitalares. Então a agência de defesa realmente ela faz um trabalho de primor e de cuidado para a população. Aí deixa eu perguntar para vocês, aproveitar para explorar o conhecimento técnico dos senhores. Nós temos o selo artesanal estadual, é isso? E nós temos um selo artesanal federal. Como é que é isso? E como é que o produtor faz para poder se encaixar? Qual é o modelo que ele pode seguir para que, por exemplo, porque assim,
que a gente pensa em Roraima e diz assim, o mercado de Roraima é um mercado limitado, pouca população, mas nós temos o Amazonas aí, que é um estado de 2 milhões, 2 milhões, 4 milhões de habitantes, o Amazonas. Tem a Guiana aí que tá começando a importar nossos produtos, tá levando carne daqui, tá levando milho não, Farelo de soja. Farelo de soja, tá levando laranja daqui, carne. E aí pode ser que ela comece também a querer levar nossos ovos também. Produtos lácteos, né? Ovos, produtos lácteos aí. E aí, como é que é isso? Questão, como é que é esse selo? Porque as pessoas se confundem. E aí nós estamos aqui para tentar ver se a gente consegue. Antes do Diego explicar do selo, a gente está trabalhando num modelo mínimo, né, Diego, junto com a SEAD, para ter a gente tem uma carência ainda de técnicos especialistas nessa construção industrial aí, ou dessas queijarias e laticínios e etc. Então a gente já iniciou esse trabalho lá com a SEAD para ter um modelo que o governo possa passar para essa pessoa, que ela possa buscar na secretaria, lá com os técnicos da secretaria, para construir da forma que tem que ser já. Evitar aquele negócio de a gente ter que fiscalizar, tá errado, aí derruba uma parede, constrói, enfim. Quando ela for construir, ela tem essa condição já de fazer do jeito certo e a gente poder aprovar o mais rápido possível, porque vai estar certo. Então, o Diego já está fazendo esse trabalho lá com o pessoal da SEAD. Em breve a gente já vai ter isso disponível para a população aí que está interessada em adequar ou em construir os novos postos de processamento de leite, né? Chamar assim. São modelos de projeto. O que a gente está fazendo lá são modelos de projeto. Essa questão do serviço de inspeção daria um podcast só para a gente falar sobre a complexidade que Vamos são marcar de vir para cá, porque isso é importante, porque as pessoas elas têm que saber o que fazer. Porque aquele cara que hoje tem internet em todo lugar, mas quando você explica direito como você vai fazer, porque até para você procurar informação, você tem que saber como que você vai buscar informação. Sim. Então a gente pode trazer aqui para a gente esmiuçar isso, levar, abrir, mas mais assim, rapidamente, como é que o básico a se falar é o seguinte: o selo de serviço de inspeção que você vai procurar depende do mercado que você quer vender. Se você quer vender a nível nacional, você vai procurar o selo de serviço de inspeção federal, que é expedido pelo MAPA, Ministério da Agricultura, e para exportar também. Se você quer produzir para comercializar no estado, selo de serviço de inspeção estadual. E no município, selo de serviço de inspeção municipal. Não são todos os municípios que têm. No estado, somente Boa Vista tem selo de serviço de inspeção municipal. E atualmente, se eu não me engano, só tem uma indústria, que é uma abatedora de pequenos animais. Mas enfim, vamos para o artesanal. O artesanal, nós temos o selo artesanal hoje dentro do serviço de inspeção estadual, que é o artesanal para você vender no estado. E existe o selo arte, que é o selo federal. Esse selo ele não é dado para uma empresa, ele é dado para um produto. Então, digamos que ele tem que ter uma caracterização, você precisa de uma série de trabalhos por trás, de ser um produto com identidade geográfica, único, de características regionais, e ele precisa ter a maioria da forma de produção dele de forma manual. E aí o Ministério da Agricultura, o que ele fez dentro do selo arte? Ele delimitou. São determinados produtos que vão conseguir o selo arte. E a base tem que ter selo de serviço de inspeção à indústria para produzir um produto com selo arte. Eu acho que deu para entender mais ou menos isso. Ela tem que ter o selo arte, ela tem que ter o selo de inspeção estadual ou tem que ser necessariamente federal? Não, pode ser estadual. E dentro disso, no passado nós tivemos uma procura a respeito disso, mas que não finalizou, mas nós iniciamos o processo dentro do serviço. O primeiro foi a Secretaria de Agricultura fazer uma portaria delegando a Agência de Defesa para que a gente pudesse regulamentar em cima, tá? Então, hoje a Agência de Defesa, ela nunca expediu nenhum selo arte, a gente não teve procura com relação ao selo arte, mas quando tivermos alguma empresa, alguma indústria que queira um produto dentro do selo arte, a gente vai ter que verificar toda essa situação de identidade regional, identificação geográfica do produto, para que a gente possa
realmente está expedindo selo arte para o produto dessa indústria, né? E o artesanal, que é o estadual, o arte federal, artesanal estadual, ele reduz aos moldes da agroindústria familiar, a lei da agroindústria familiar federal. Então a gente reduz as necessidades estruturais daquele estabelecimento para que ele consiga, o pequeno produtor, ter uma indústria beneficiando o seu produto, seja um queijo, ovo, E seja aí lá ele o que vai for. poder vender dentro do estado de Roraima. Ele não Consegue pode vender dentro do estado. Qualquer lugar ele consegue botar esse produto na prateleira, no supermercado, não vai ter medo de vigilância sanitária tomar, de ADE pediu. Não, de forma nenhuma. E assim, ele tem o produto, ele vai ter o selo de serviço de inspeção ali na embalagem, mas ele é um produtor de pequeno porte, tá? Tanto que a legislação artesanal, ela prevê que seja o quê? Somente o MEI, microempreendedor individual, ou agricultura familiar. Então tem que ter um desses dois caminhos aí para você ser artesanal, porque a gente tem que garantir que pelas reduções das necessidades estruturais, a produção também vai ser reduzida. Aqui no estado de Roraima, então, o selo arte, eu acredito que vou até trazer ele para entrevistar ele aqui, o nosso amigo lá do Mel. Josias. Vou trazer o Josias aqui na semana que vem. Tava aqui no celular procurando. não, me fugiu o nome do Josias, mas obrigado por lembrar. É um grande batalhador aí pela causa dos produtores de mel. Eu acho que o mel aqui de Roraima se encaixaria no selo arte. Não se encaixa. Não se encaixa? Não se encaixa. Ele pode se encaixar, mas na modalidade que eles trabalham hoje não se encaixa. Por quê? Como eu te falei, o Ministério da Agricultura, ele delimita alguns produtos. Dentro do mel, a portaria saiu faz mais ou menos cerca de 2 anos e meio. Antes dela sair, a gente tinha uma expectativa muito grande de tentar encaixar o mel dentro do selo arte nacional. Só que a portaria veio da seguinte forma: só pode se for de abelhas nativas sem ferrão. E aí inviabilizou a Roraimel de entrar para o selo arte. Mas o interessante para eles hoje é ter o CIF, né? Para É o eles CIF poderem exportar, principalmente para essas ilhas do Caribe, que tem uma demanda muito grande. Isso. Paga um valor muito maior que o mercado interno. E o nosso mel é de extrema qualidade frente ao que é produzido no Brasil e em várias partes do mundo. Então, é praticamente um mercado garantido quando tiver essa condição. Ele até nos falou nos últimos encontros que eles estão passando por uma reforma lá, ou vão passar agora nos próximos dias uma reforma numa estrutura que era da Codesaima e vai ser alocada lá a cooperativa já com uma estrutura pronta para receber o selo de inspeção federal, e aí, Deus quiser, vão deslanchar essa venda para outros países. É importante, né, cara? A SEAD tem dado auxílio para eles nessa obtenção do selo de serviço de inspeção federal, assim como a SEAD, na época SEAPA, junto com a ADE, deu a ajuda para eles conseguirem a atual estrutura deles dentro do serviço de inspeção estadual. E o mel, ele é uma cultura aqui que está muito forte, realmente. O nosso mel, ele tem uma alta qualidade, reconhecida já internacionalmente, só que a gente não tem empresa para vender internacionalmente. E é isso que a cooperativa agora, a Roraimel, está tentando viabilizar uma estrutura para conseguir vender de forma internacional. Então, o Josias, hoje presidente, está atrás, é uma estrutura que já vem é um pleito de muito tempo. Seu Pedro, falecido seu Pedro, faleceu agora recentemente, também foi um grande batalhador do mel, e eles vieram estruturando essa cadeia para chegar onde chegou hoje. Então, hoje o Estado está pronto para ter uma unidade de beneficiamento de mel para exportação, está faltando só a questão da viabilização financeira para a construção da estrutura. Para dar uma ideia até para o nosso ouvinte, o nosso mel estava saindo como matéria-prima daqui de Roraima, indo para o estado de Santa Catarina, onde tinha uma indústria que processava, blendava com outro mel de pior qualidade, para melhorar a qualidade geral do mel deles lá, e exportava isso para a Europa, lá de Santa Catarina. Olha só, quer dizer então, que... o mel roraimense saía por Santa Catarina para ir para a Europa, né? Não vou falar outra coisa aqui, que o Roraima estava saindo daqui e gerando imposto lá no Pará, mas não pode. Né? Sem detalhes. Pessoal, nós estamos com o tempo estourado. Eu agradeço a participação de vocês, mais uma vez, meu amigo Marcelo, meu amigo Diego por aqui. Diego, vamos marcar de gravar esse podcast aí, falar sobre selo de inspeção, que eu acho que é um assunto extremamente importante e que tira as dúvidas dos produtores
né? Eu vou mandar esse podcast lá pro Bagaceiro para ele assistir. Ele vai gostar. E esse outro aí que fala dos selos, nós vamos... A gente entregou no sábado passado, né, um selo de inspeção lá da Copana para produção de goma de tapioca. Eles já estavam batalhando aí há algum tempo. Foi entregue agora, além de ter a marca deles no supermercado aí, muito em breve, eles também vão poder entregar para o PAA, né? Eles têm uma parcela grande do PAA, vão poder entregar aí para as escolas com o selo de Pô, cara, de muito inspeção legal, da muito legal. Eu falo assim que as cooperativas, elas são extremamente importantes, são elas que, quando você consegue trabalhar com a cooperativa vai muito além do que o que um único produtor consegue, né? Então, a gente tem os exemplos é legal ter dentro do estado exemplos de sucesso, porque você consiga difundir isso cada vez mais, que o ganho econômico desses produtores que estão cooperados ali são enormes, É né? uma ferramenta de distribuição de renda. A cooperativa, quando ela está estruturada e bem definida, ela é exatamente isso, uma ferramenta de distribuição de renda. Eu passei numa cooperativa agora na Bahia, cara, a cidade inteira vive em função daquela cooperativa. É uma cooperativa de cana. Eu não vou me lembrar o nome dela aqui agora, mas eu fui pesquisar na internet e achei aquilo. Cara, a cidade inteira vive em função daquela cooperativa. É uma cooperativa gigantesca. Mas começou pequenininha e foi crescendo ao ponto de que toda a cidade vive em torno daquela cooperativa, daquela usina e produtores ao redor, tudo. Paraná, Santa Catarina são estados que têm essa cultura muito forte. Então a gente tem aí as indústrias grandes abatedoras de frango, por exemplo, de suínos. A produção é praticamente toda à base do cooperativismo. Então elas financiam ali, levam o animal, muitas vezes levam até o alimento, a assistência técnica, e o produtor ele vai basicamente o quê? Criar e vender, só que a venda é garantida para essa empresa, né? Os próprios laticínios, né? Praticamente todos os gigantes aí do Brasil são de cooperativas ou associação de cooperativas para processar o produto desses produtores. Então a base da nossa cadeia produtiva ali do agro, ela é a base de cooperativa. Exato. Essa é a realidade. O Brasil é sustentado por cooperativas. Então nós estamos fazendo parte dessa mudança aqui no estado de Roraima e esperamos que a gente consiga dar todo o apoio e incentivo que os produtores consigam se unir e consigam cada vez levar mais o estado de Roraima adiante, que é isso que a gente deseja. A gente deseja estar no estado forte, né? Exato. E a agricultura, eu acredito que ela vai deixar esse estado forte. Com certeza. Gente, muito obrigado. Muito obrigado. Marcelo. Agradeço mais uma vez estar aqui fazendo parte do Agro BV 2.0, né? É sempre muito importante, a gente tem muita informação na agência que dá para passar para o produtor aí e para toda a população, né? A gente tem que fazer um também para falar do Sanitarista Mirim, né? Que é um projeto muito bacana da Agência de Defesa. Sanitarista Mirim, nós temos que fazer um programa. Vai levar umas 2 horas de programa aqui. Lá da Banana do Sul do Estado. Nós temos um assunto aqui para falar na DER. A segunda temporada vai ser só da DER aqui. É muita coisa, mas graças a Deus a gente tem conseguido entregar muito trabalho, né? Os nossos fiscais, nossos técnicos, administrativos são muito empenhados. Entregar para a sociedade aquilo que é investido na Agência de Defesa, isso está muito claro, né? Todo esse trabalho que é feito. A gente estava verificando a rodagem dos nossos veículos, né? A gente está rodando aí cerca de 80 mil quilômetros mês em atendimento a propriedades rurais, fazendo mais de 2.500 atendimentos todos os anos. Então é muito serviço que está sendo entregue para a população aí, graças a Deus está indo muito bem a Agência de Defesa, né? Somos uma agência que entrega. A gente não roda 80 mil quilômetros, a gente trabalha 80 mil quilômetros em veículo. Nós temos um grande resultado que a gente pode trazer aqui também, a questão da retirada da vacina. Então, resultado maior do que esse. Quem imaginava 4, 5, 10 anos atrás que Roraima, o Silvio esteve aqui falando da retirada da vacina. Estado pequeno, que a gente ia conseguir retirar a vacina, iria conseguir estar hoje com um selo livre de vacina, o que abre mercados para o Estado. E isso é um produto que a Agência de Defesa entregou para a população e vai manter, né? Porque é mais trabalhoso manter importante ressaltar isso, que a retirada da vacina, ela não acabou o trabalho da aftosa. Pelo contrário, começou um novo trabalho para que a aftosa não entre. É isso aí, pessoal. Agradecemos
a todos os web espectadores que estão aí assistindo. Curte, comenta, compartilha. Manda aí pro teu amigo que está fazendo agronomia, que está fazendo veterinária, que está fazendo zootecnia, para os técnicos agrícolas. Nós temos muitos web espectadores que são alunos, né? Então, os professores também que quiserem divulgar nosso trabalho aqui de informação, né? Rural, que assim o façam, a gente agradece e fortalece cada vez mais a agricultura rural. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo programa, que vai ser com o nosso amigo lá da Roraimel, o Josias. Abraço. Abraço. Abraço.